Olá, pessoal. Nesta aula, nós iremos resolver questões envolvendo regra de três composta. Então, como eu falei na última aula para vocês, quando a gente trabalhou regra de três simples, a forma de resolver as questões de regra de três composta, o método, a maneira, tudo é igual à regra de três simples. Só vai mudar a quantidade de grandezas. Na regra de três simples, a gente trabalha somente duas grandezas. Na regra de três composta, a gente vai trabalhar mais de duas grandezas. A gente trabalha 3, 4, 5 grandezas, assim vai, tá ok? Então vamos resolver essa questão aqui para vocês perceberem como que a gente pensa quando a gente trabalha com regra de três composta. Questão de número 1. Em um restaurante, 150 fregueses consomem 3.000 esfirras em 5 dias. Calcule quantas esfirras 200 fregueses vão consumir em 30 dias, admitindo que todos esses fregueses tenham hábitos iguais. Então, vou marcar aqui 150, porque 150 está relacionado a essa palavra aqui, freguês. Então, fregueses aqui, no caso, vai ser nossa grandeza, tá ok? Eu tenho aqui 3.000. 3.000 está relacionado à palavra esfirra. Então, isso aqui é uma outra grandeza. E o 5 está relacionado à palavra dias. Então, dias é outra grandeza. E agora eu posso montar aqui as minhas colunas. Então, eu vou ter aqui uma coluna que vai ser dos fregueses, ok? Então, eu tenho 150 fregueses que vão consumir 3.000 esfirras, tá ok? Vamos colocar aqui o 3.000 aqui. E quanto tempo, professor? Em 30 dias, tá? Então, o D aqui de dias. Aliás, em 5 dias, não em 30 dias, né? Em 5 dias, eles consomem 3.000 esfirras, os 150 fregueses, tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho os fregueses, tá ok? Eu tenho os fregueses aqui, 200 fregueses. E agora vão consumir em 30 dias, tá ok? Essas esfirras, né? Então, aqui a quantidade, o que a questão quer da gente é a quantidade de esfirras que deve ser produzida para que esses 200 fregueses consumam as esfirras em 30 dias. Então, vamos lá. Eu vou colocar bem aqui embaixo, no caso, os 200 fregueses. E aqui eu vou colocar o X da questão. E aqui eu vou colocar 30 dias, tá ok? Então, para a gente resolver esse tipo de questão aqui, a gente sempre vai analisar as grandezas que nós temos aqui com relação àquela que tem a variável x, tá ok? Então, essa grandeza aqui das esfirras, nós temos a variável x, que é a nossa incógnita, aquilo que a gente desconhece. Então, a gente vai analisar cada uma delas de forma individual com relação a ela, tá ok? Então, eu vou começar primeiramente com a grandeza fregueses. Então, nesse caso aqui, por enquanto, é claro, a gente vai ignorar aqui a grandeza dias, mas por enquanto, depois a gente pega ela, tá ok? Então, a grandeza fregueses e a grandeza esfirras é o que eu vou trabalhar. Eu tenho aqui 150 fregueses que vão consumir 3.000 esfirras. Então, aqui no caso, com relação aos fregueses, houve um aumento. Então, se aumentou a quantidade de fregueses, então eu vou precisar de mais esfirras para que eles possam comer, certo? Então, daqui para cá aumentou e daqui para cá você sabe que vai aumentar. Então, aumentou. Estão no mesmo sentido, então isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Agora eu vou ignorar essa grandeza aqui. Agora eu vou trabalhar a grandeza dias. Então eu vou pegar esfirras, essa grandeza esfirras, e essa grandeza aqui que é a grandeza dias. As duas somente agora. Então eu tenho aqui 3.000 esfirras que vão ser consumidas em 5 dias. Agora, com relação aos dias que aumentaram aqui, eu vou precisar de mais ou de menos esfirras para que possam ser consumidas aqui com relação aos 30 dias? Bom, a resposta é óbvia, não é verdade? A resposta é única, então você já sabe que eu preciso de mais esfirras para que possam ser consumidas em 30 dias. Afinal de contas, aqui aumentou a quantidade de dias, então eu preciso de mais esfirras para que possa compensar essa quantidade de dias que houve de aumento. Então, daqui para cá você sabe que vai aumentar, daqui para cá aumentou, segue o mesmo sentido. Então, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, eu trabalho sempre na diagonal, ok? Eu faço assim e assim, certo? E estes números estão ligados com a nossa variável x, eles irão ficar aqui no denominador. Então, eu vou colocar assim, x é igual, aí eu coloco 150 embaixo e ao lado dele o número 5. E os demais eu vou colocar em cima, o nosso numerador. Então, 200 vezes 3.000 vezes 30. Esse zero aqui eu vou cortar com esse outro zero aqui, ok? Agora o 300 eu vou dividir por 15.
Então, no caso aqui, eu posso pegar logo 30, dividir por 15, que é mais fácil, que vai dar 2. E esse zero que sobrou aqui, eu vou colocar ao lado do 2. Então, vai ficar 20. E este 200, eu posso dividir por 5. Então, eu vou dividir esses dois aqui. Agora, eu vou pegar o 20, dividir por 5, que no caso vai dar 4. Como tem esse zero aqui que eu não fiz nada, eu vou colocar aqui ao lado do 4. Agora, vai sobrar para mim somente o 40, o 20 e o 30. E esses números eu vou multiplicar. Eu vou pegar o 4 vezes 2, que vai dar 8, e 8 vezes 3, que vai dar 24. E o zero que eu não utilizei, eu tenho o caso número 1, 2, 3 zeros, que eu vou colocar ao lado do 24. Então a minha resposta aqui é 24.000. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso de 24.000 esfirras para que 200 fregueses possam consumir em 30 dias. Então vamos marcar aqui, dar um destaque aqui na nossa resposta. 24.000, que corresponde às esfirras. Agora iremos pegar a questão de número 2. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros ao quadrado, trabalhando 6 horas diárias, qual seria a produtividade se fossem contratados mais de 4 pedreiros para trabalhar 4 horas por dia? Então, eu tenho aqui 2 pedreiros que eu vou marcar aqui, eu vou dar um destaque. Eu tenho aqui 48 metros ao quadrado, eles vão trabalhar, fazer o reboco dessa medida aqui, dessa área aqui, trabalhando, é claro, 6 horas diárias. E sendo que a produtividade, no caso aqui eu tenho mais 4 pedreiros, tá ok? Com relação à produtividade. Então eu tenho mais 4 pedreiros, tá ok? Para trabalhar durante 4 horas por dia. Então a pergunta é, qual seria essa produtividade? Ou seja, a produtividade que ela está se referindo, qual seria a quantos metros ao quadrado eles vão conseguir pintar, tá ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui os pedreiros, que é uma grandeza, que eu vou colocar aqui. Eu tenho 2. No caso, o metro quadrado é uma grandeza que eu vou colocar aqui também. Eu tenho 48. Aí eu tenho aqui horas por dia. Então aqui eu vou colocar o número 6. Produtividade está se referindo aqui à nossa área aqui, metro quadrado. Então eu vou colocar aqui o X, ok? Aqui 4 pedreiros, tenho mais 4. Então eu vou pegar 2, somar com esse 4, que vai dar 6. Agora aqui, 4 horas por dia. Ok? Bem aqui, né? Com relação à nossa grandeza horas por dia, que eu vou colocar o 4. Agora, eu vou olhar aqui. Eu olho essa grandeza aqui, que é metro quadrado, porque aqui tem a nossa variável x. E eu vou trabalhar cada uma delas aqui, das outras grandezas, com relação a ela. Então, eu vou começar com relação aos pedreiros. Então, eu tenho 2 pedreiros que vão trabalhar, que vão fazer esse reboco aqui de 48 metros ao quadrado. Então, se eu tenho mais pedreiros, então eles vão poder fazer mais reboco, eles vão poder trabalhar com uma área maior. Então, daqui para cá aumentou e daqui para cá vai aumentar. Aumentou, aumentou. Então, isso daqui é uma grandeza diretamente proporcional. Agora, com relação a essa outra grandeza aqui, porque agora a gente vai ignorar essa daqui. Vai pegar essa daqui, que é horas por dia, e trabalhar com metros ao quadrado. Então, 48 metros ao quadrado são produzidos em 6 horas por dia, tá ok? Então, se diminuiu a minha quantidade de horas, então aqui, no caso, vai diminuir também a quantidade de área que eu vou ter que trabalhar, que eu vou poder produzir, tá ok? Porque eu diminui o meu tempo, então eu vou acabar fazendo menos coisa, tá ok? Então, daqui para cá diminuiu, e daqui para cá você sabe que vai diminuir. Diminuiu, diminuiu. Então, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional também. Então, eu vou fazer assim na diagonal, ok? E esses números que eu liguei vão lá para baixo, o 2 vezes o 6, e os demais vão para cima. 6 vezes 48 vezes 4. Esses 6 aqui de cima e esse 6 de baixo eu vou cortar. Esse 4 eu vou dividir por 2. Então 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora esse 48 eu vou multiplicar com esse 2. Então fazendo essa multiplicação aí, 2 vezes 8 vai dar 16, vai em 1. 2 vezes 4 dá 8, com mais 1 que foi, dá 9. Então isso quer dizer o quê? Que eu preciso aqui, aliás, que eu vou ter aqui no caso, 96 metros ao quadrado.
é a minha área aqui, que no caso eu vou poder, que os 6 pedreiros, trabalhando 4 horas por dia, vão poder realizar. Essa é a produtividade deles, tá ok, pessoal? Agora iremos trabalhar a questão de número 3. Se 4 tratores iguais realizam um serviço em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia, calcule em quantos dias esse serviço seria realizado com 2 tratores trabalhando 10 horas por dia. Então, vamos pegar aqui as nossas grandezas. Eu tenho aqui tratores, eu tenho aqui dias, eu tenho horas por dia. Horas por dia é diferente de dias, tá ok? Agora, ele quer saber da gente aqui com relação aos dias. Quantos dias, tá bom? Isso aqui é importante para não confundir com horas por dia. Afinal de contas, aqui tem a palavra dias aqui também. Então, isso aqui são a quantidade de horas por cada dia, certo? A quantidade de horas que vai ser trabalhado por um dia, né? E aqui eu tenho a quantidade de dias em si, tá? Então, aqui eu tenho os tratores e aqui eu tenho horas por dia. 10 horas por dia. Então, vamos lá, colocar nossas grandezas aqui embaixo. Eu tenho a grandeza tratores, eu tenho 4 relacionado a ele, tenho a grandeza dias, eu tenho o número 10 em cima, e eu tenho aqui horas por dia. Então aqui embaixo vai ser o 8. Agora, quantos dias? O X da questão está aqui. 2 tratores é para cá. E aqui 10, já aqui no horas por dia. Agora eu vou fixar aqui, olhar para a minha grandeza onde tem a variável X. Vou trabalhar agora a grandeza tratores com relação a ela. Então, se eu tenho 4 tratores que vão fazer o serviço, o trabalho em 10 dias, então com relação aqui aos 2 tratores que eu vou ter agora, que agora a minha realidade vai ser 2 tratores. Então, eu vou realizar esse trabalho em menos tempo ou em mais tempo. Se diminuir a quantidade de tratores, então o meu tempo aqui de realizar o trabalho vai ter que aumentar. Então, quando diminuir aqui a quantidade de tratores para poder ajudar no serviço, tá ok? Então daqui para cá diminuiu e daqui para cá você sabe que vai aumentar. Então isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional porque está seguindo o sentido inverso, tá ok? Agora eu vou olhar essas duas grandezas aqui. Aqui eu tenho 10 dias que né, os tratores vão realizar um determinado serviço em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Agora, se eles tiverem mais tempo para realizar o trabalho por dia, né, ele tem aqui agora 10 horas por dia, aumentou mais 2 horas a mais. Então, eles vão ter, aqui no caso, eles vão precisar de menos dia para realizar o serviço. Afinal de contas, ele tem mais tempo por dia. Então, daqui para cá diminuiu, você sabe que vai diminuir, daqui para cá aumentou, diminuiu, aumentou. Então, são sentidos inversos. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Agora sim, como é inversamente proporcional, eu vou seguir linha reta. Ok? Eu faço assim. E esses números que eu liguei com X vão lá para baixo. O 2 vezes o 10. E os demais aqui que sobraram, eu vou colocar aqui em cima. 4 vezes 10 vezes 8. Eu vou cortar esses dois aqui, certo? Que vai dar 1. Esse daqui eu vou dividir, 8 por 2, vou dividir, tá ok? E vai dar 4. E esse 4 aqui, com esse 4 aqui, eu vou multiplicar. Então, multiplicando aí, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, isso quer dizer o quê? Que eu preciso aqui de 16 dias para que os 2 tratores possam realizar o trabalho, fazendo, é claro, o seu trabalho 10 horas por dia, tá ok? Então, eu vou marcar aqui a nossa resposta correta aqui, que é o X da questão. Agora, nós iremos fazer aqui a questão de número 4. Com um carro a uma velocidade média de 60 km por hora, Beto roda 8 horas por dia e leva 6 dias para fazer certo percurso. No mesmo carro, mas mantendo uma velocidade média de 80 km por hora e rodando 9 horas por dia, em quanto tempo ele faria o mesmo percurso? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou pegar aqui a grandeza, no caso, quilômetros por hora, ok? Marcando aqui 8 horas por dia e aqui 6 dias. Aí eu também vou marcar aqui esse 80 km por hora, 9 horas por dia. E a pergunta quer saber em quanto tempo. Então, o tempo aqui é a nossa incógnita. Então, vamos colocar aqui quilômetros por hora. Eu tenho 60 horas por dia. No caso, 8. Eu tenho dias.
que no caso agora vai ser 6. Aí eu tenho 80, que eu vou colocar nessa grandeza aqui. 9 horas por dia eu coloco nessa grandeza. E o tempo que está se referindo é os dias. Então vamos trabalhar aqui olhando para a grandeza dias. Então vamos analisar tudo com relação a ela. Bom, se eu tenho aqui esse carro, ele andando 8 horas por dia, ele consegue fazer o percurso em 6 dias. Então se eu aumentar aqui 1 hora a mais por dia, então ele vai levar mais ou menos tempo para percorrer esse percurso? Bom, a resposta é única, né? Ele vai levar menos tempo. Afinal de contas, aumentou aqui a quantidade de horas para ele poder rodar. Então ele vai precisar de menos dias para chegar, para fazer esse percurso, tá ok? Então daqui para cá aumentou e daqui para cá você sabe que vai diminuir. Então aumentou, diminuiu. Então isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Agora vamos pegar essa grandeza quilômetros por hora e analisar com essa outra aqui. Então, o carro, ele nessa velocidade aqui, de 60 km por hora, ele faz o seu percurso em 6 dias. Então, aumentou a velocidade dele. Ele vai chegar ao seu destino, ele vai realizar o percurso em menos tempo ou em mais tempo? É claro que é em menos tempo, afinal de contas ele está mais veloz. Então, daqui para cá, aumentou. E daqui para cá, você sabe que vai diminuir. Aumentou, diminuiu. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Então, tudo é inversamente proporcional. Então, eu vou seguir assim, ok? Linha reta. E esses números aí vão lá para baixo. O 80 vezes 9. E aqui em cima, o que sobrou, eu coloco em cima, né? Aqui 60 vezes 8 vezes 6, ok? Então, olha o seguinte. Esse 8 aqui e esse 80 dá para simplificar por 8, ok? Então, simplificando por 8, aqui vai dar 1, certo? E aqui vai dar 10, ok? Agora, esse zero aqui, eu vou cortar com esse zero daqui. Esse número aqui não vai influenciar em nada, tá ok? Assim como esse número aqui que sobrou, também não influencia em nada. Então, eu vou pegar agora esse 6 aqui e esse 6 e multiplicar. 6 vezes 6 vai dar 36. 36 sobre 9, porque sobrou somente 9 aqui embaixo. E 36 dividido por 9 vai dar 4, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou precisar somente de 4 dias, certo? Sendo que o carro vai estar nessa velocidade aqui, andando 9 horas por dia. Agora, nós iremos marcar a nossa resposta, que no caso é x igual a 4 dias. Bom, pessoal, agora nós iremos resolver a questão de número 5. Em uma construção, 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. Caso houvesse 2 pedreiros a mais e a altura do muro fosse de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam? Então, vamos marcar aqui a palavra pedreiros e o número relacionado a eles. Dias também. Aqui a construção de 2 metros de altura de muro, certo? Que eles vão construir. Aqui, no caso, se houvesse, né? Caso houvesse 2 pedreiros a mais, é a mais, tá ok? Não é 2 pedreiros somente, é a mais. E a altura do muro fosse 4 metros. Aí a pergunta quer saber o tempo, certo? Agora eu vou montar aqui as minhas grandezas. Eu tenho a grandeza pedreiros. Vou colocar o número 4 embaixo. Eu tenho a grandeza dias. Vou colocar o número 18 embaixo. E eu tenho a grandeza metros. E vou colocar o número 12 embaixo. Agora que ele fala 2 pedreiros a mais. Então eu vou colocar o número 6 aqui, porque antes era 4, mais 2 vai dar 6. Agora aqui, no caso, metros, são 4 metros. E o X aqui da questão está na grandeza dias. Então é ela que eu vou ficar olhando. E vou analisar as grandezas, as demais grandezas com relação a ela. Então eu vou começar por pedreiros, com relação aos dias. 4 pedreiros vão trabalhar, vão construir um muro em 18 dias. Se eu tenho mais gente para trabalhar, para poder ajudar, eu vou precisar de menos dias, certo? Então eles vão realizar o trabalho em menos dia, tá ok? Então daqui para cá aumentou, e daqui para cá você sabe que vai diminuir. Aumentou, diminuiu, é inversamente proporcional, ok? Porque estão seguindo opostos, tá certo? Então nesse caso aqui, agora com relação ao metro, agora dias e metros. Os pedreiros vão realizar o seu trabalho, né, em 18 dias, com relação a 2 metros. Eles vão construir 2 metros em 18 dias.
Agora, no caso aqui, aumentou aqui a quantidade do trabalho, não é isso? Aumentou os metros aqui pra gente. Vão precisar de mais tempo para realizar seu trabalho, tá ok? Afinal de contas, aumentou aqui o serviço para eles. Então, daqui tem que ser um tempo a mais para que eles possam realizar seu trabalho, tá, de forma satisfatória. Então, daqui para cá vai aumentar, você sabe que vai aumentar, e daqui para cá aumentou. Aumentou. Então, isso daqui é uma grandeza diretamente proporcional. Então, nessa questão aqui, ela está envolvendo dois casos diferentes, a inversamente proporcional e a diretamente proporcional. Então, nesse caso aqui da diretamente proporcional, eu vou fazer assim, na diagonal, ok? E na inversamente proporcional, eu vou fazer reto, normal, ok? Na horizontal. Então, eu vou colocar lá embaixo esses números que foram ligados, ok? Eu vou colocar o 6 vezes 2. E os demais aqui que sobraram, eu vou colocar em cima. 4 vezes 18 e vezes 4 aqui, ok? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 18 e dividir por 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. E esse 4 aqui eu vou dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora, eu vou multiplicar o que sobrou. 4 vezes 3 vai dar 12. E 12 vezes 2 vai dar 24. Então, isso quer dizer o quê? Que eu preciso aqui de 24 dias, tá ok? 24 dias para que os 6 pedreiros possam construir 4 metros de muro, tá ok? Então, vamos dar um destaque aqui na nossa questão, tá? Na nossa resposta aqui. E marcar aqui a letra B, que é a correta. A letra B de bola, a resposta da nossa questão. Agora, nós iremos trabalhar a questão de número 6. 5 mergulhadores retiram 30 peças iguais do fundo do mar em 6 dias, mergulhando 8 horas por dia cada um. Quantos dias, com 12 horas de mergulho por dia, serão necessários para 4 mergulhadores com o mesmo desempenho dos anteriores retirarem 90 dessas peças? Então, vamos aqui marcar 5 mergulhadores, ok? Aqui 30 peças. Aqui no caso 6 dias. 8 horas por dia. Vou marcar aqui também a palavra 12 horas. Nesse caso aqui 12 horas por dia, ok? Aqui no caso 4 mergulhadores. E aqui 90 peças. Certo? E aqui a quantidade o tempo, né? Os dias, quantos dias? É o X da questão. Então vamos colocar aqui nossas grandezas. Eu tenho a grandeza aqui, mergulhadores, que no caso eu tenho 5. A grandeza peças, aqui no caso eu tenho 30 peças. A grandeza dias, no caso eu tenho 6 dias. A grandeza horas por dia, no caso 8. Agora, quantos dias? O X da questão está aqui. 12 horas por dia, aqui é 12. 4 mergulhadores, então aqui é 4. 90 peças, então aqui é 90. Ok? Agora, eu vou olhar aqui a minha grandeza dias, porque é ela que eu vou trabalhar. Eu vou dar um destaque nela aqui. E todas as demais grandezas aqui eu vou olhar com relação a ela, tá ok? Nós temos 4 grandezas, então aumentou aqui uma grandeza a mais. Mas tudo bem, pessoal, tá? A questão ainda está fácil. Vou começar aqui a analisar com relação à grandeza mergulhadores, com relação aos dias. Então, 5 mergulhadores vão fazer um determinado serviço em 6 dias, tá ok? Então, se eu tenho menos mergulhadores para fazer esse serviço, então eu vou precisar de mais tempo para que eles possam concluir o serviço, tá ok? Afinal de contas, tem menos gente para ajudar. Então, daqui para cá, diminuiu. E daqui para cá, você sabe que vai aumentar. Diminuiu, aumentou. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Agora, com relação à grandeza peças. Então, eu tenho 30 peças que vão ser retiradas do fundo do mar em 6 dias. Se vai aumentar a quantidade de peças para serem retiradas do fundo do mar, então eu vou precisar de mais tempo, ok? Então, daqui para cá aumentou, e daqui para cá você sabe que vai aumentar. Aumentou. Então, segue o mesmo sentido. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Agora, falta essa última aqui, a grandeza horas por dia. Então, os mergulhadores vão realizar um serviço trabalhando 8 horas por dia, e vão realizar esse serviço em 6 dias. Se eles tiverem mais tempo a trabalhar por dia, então vão precisar de menos dias para poder trabalhar, ok? Afinal de contas, eles têm um tempo maior por cada dia, tá certo? Então, daqui para cá, olha lá, daqui para cá você sabe que vai diminuir. E daqui para cá você sabe que aumentou. Aqui você já sabe que aumentou, né? Aumentou, diminuiu.
Então, aumentou, diminuiu. Então, isso aqui segue o sentido inverso. Então, isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Então, daqui para cá, ele vai seguir uma linha reta na horizontal. Daqui para cá, linha reta na diagonal. E nesse caso aqui, com relação a esse quadro, eu posso muito bem chegar assim, ok? Ou então eu posso descer aqui, certo? Afinal de contas, ela é inversamente proporcional. Então, ela seria assim, né? A sua ligação, ok? Como tem esse número que está atrapalhando, ou eu faço assim, ou então eu faço uma linha para cá, para baixo, tá ok? Eu vou deixar desse jeito aqui, tá bom? Então, agora, tudo que tiver ligado ao X aí, vai lá para baixo. Então, eu tenho 4 vezes o 30 vezes o 12. Os demais eu coloco em cima. Então, eu tenho 5 vezes 90 vezes 6 vezes o 8. Agora, eu vou cortar esse zero, pôr esse zero de baixo. Esse 9 eu vou dividir por 3. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3, ok? Agora, esse 8 aqui, eu vou dividir por 4, tá ok? Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. E esse 6 aqui, pessoal, esse 6 aqui e esse 12 eu vou simplificar, ok? Então, 6 dividido por 6 vai dar 1. E 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, é com esse número que eu vou trabalhar, é com esse número aqui que eu vou trabalhar e com esse número aqui que eu vou trabalhar. E esse daqui, esse 1 aqui não vai interferir em muita coisa, tá ok? Esse 2 de cima com esse 2 de baixo eu vou cortar, tá bom? Então, como a gente já utilizou essa parte de baixo aqui e essa parte aqui de cima, sobrou somente para a gente trabalhar o 5 e o 3. Então, 5 vezes 3 vai dar 15. Então, nesse caso aqui, eu preciso somente de 15 dias para que os 4 mergulhadores possam recolher 90 peças trabalhando 12 horas por dia. Então, eu vou dar um destaque aqui na resposta correta. Na resposta correta não, na nossa resposta, né? Que é 15 dias, tá ok, pessoal? Então, pessoal, essa aqui foi nossa aula. Nós trabalhamos aqui a regra de 3 composta. Vocês puderam perceber que ela é muito parecida com a regra de 3 simples. Só muda a quantidade de grandeza que a gente tem que trabalhar, tá ok? Mas todo o resto é muito parecido mesmo, tá? Então, eu espero vocês na próxima aula para que a gente possa aprofundar um pouco mais dentro desse conteúdo aqui. Que é um conteúdo top que vocês têm que levar no bolso de vocês para vocês poderem acertar a maioria das questões que envolvem regra de 3, tá ok? Então, eu espero vocês na próxima aula. E até lá!